Olá, pessoas queridas! Como estão vocês? Gente, nós estamos aqui hoje na nossa aula 2 sobre dicas da nossa língua portuguesa. E no nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre os verbos impessoais. Este é um assunto que muita gente tem dúvida, sim. E aqui na nossa primeira tela nós já temos uma frase que talvez já possa gerar algum tipo de questionamento. Vejam, houve muitos presentes na festa. E então, você se sentiria com uma certa dúvida? Você teria alguma dúvida em colocar este verbo no singular ou no plural? Você diria desta forma: houve muitos presentes na festa? Ou será que você ficaria na dúvida e colocaria houveram muitos presentes na festa? Pois bem, e agora? Quem disse que a resposta correta é houve muitas pessoas, houve muitos presentes na festa? Acertou a questão. E então, se você tem dúvidas sobre isso, você não pode perder esta aula de jeito nenhum. Fique comigo até o final. Não se esqueça de me dar um like como motivação. E quem sou eu? Eu sou a professora Adriana. Eu trabalho com linguagens, literatura e direitos humanos. Então, vamos lá? Venham comigo! Então, nós vamos falar primeiramente sobre o verbo haver. Quando o verbo haver expressar existência, acontecimento, ele é impessoal. Por isso, deve ser conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Exemplos: na festa havia muitas pessoas. Há anos surgiu no teatro brasileiro uma nova estrela. No carnaval haverá bailes em todos os clubes. Havia naquela casa muitos quartos vazios. Houve muitos presentes na festa de formatura. Quando o verbo haver aparece numa locução verbal, como verbo principal, o seu auxiliar também se torna impessoal. Exemplos. Vejam que interessante. Eles sabiam que devia haver punições para os que violassem as regras. Deve haver maneiras distintas de amenizarmos esse problema. Então, gente, a locução verbal nós temos aí a primeira, devia haver, e a segunda, deve haver. Ambas, né, recebem a impessoalidade do verbo haver. Observem, o singular devia haver, ainda que tenhamos a palavra no plural punições, e observem, deve haver, ainda que tenhamos também a palavra no plural maneiras, né? Maneiras distintas. Ou seja, a impessoalidade do verbo haver se transmite também ao verbo auxiliar, que funciona, né, desta forma, como verbo auxiliar, dentro desta locução verbal, ok? Atenção! O verbo haver é empregado em todas as pessoas do discurso. Quando? Isso é muito interessante porque talvez vocês estejam se perguntando se o verbo haver ele pode ser conjugado, se ele pode receber a flexão de pessoa. E bom, ele pode sim. Em quais circunstâncias? Vamos lá? Letra A. Quando ele for auxiliar do verbo pessoal junto do particípio ou do infinitivo antecedido da preposição de. Nesse caso, ele terá o sentido equivalente a ter. Exemplo: novos livros
hão de ser distribuídos por todas as escolas do país. Na verdade, no dia a dia, nós não empregamos, né, esse tipo de estrutura, mas é importante comentar isso porque pode aparecer em algum concurso público. Então, esse hão de ser distribuídos, observem que ele está, né, o verbo haver, hão, ele está conjugado, né, e aqui ele assume o sentido do verbo ter, como se fosse novos livros terão de ser distribuídos. O verbo haver é empregado em todas as pessoas do discurso quando, letra B, quando ele for o verbo principal possuindo significado de conseguir, obter, alcançar, adquirir. Exemplos. Os alunos houveram a autorização dos pais para visitarem um museu. Uau! Por essa vocês não esperavam, né? Pois bem, nós realmente no dia a dia não falamos desta forma. Porém, né, a estrutura ela está correta, porque o verbo haver aqui, ele funciona com o sentido de conseguir, obter, alcançar, adquirir. Então, os alunos, eles alcançaram, eles obtiveram a autorização dos pais. E ainda, o verbo haver é empregado em todas as pessoas do discurso quando ele é o verbo principal, né? Com a forma reflexa no sentido de portar-se, proceder, comportar-se, conduzir-se. Exemplo, houveram-se com respeito durante a audiência de conciliação. Aqui também, gente, é uma forma, né, de empregar o verbo haver pouco usada no dia a dia. Porém, no discurso jurídico, é possível sim que nós tenhamos esse tipo de estrutura. O verbo haver funciona com o sentido de portar-se, né? De comportar-se. Então, eles comportaram-se, né? Eles se comportaram com respeito durante a audiência de conciliação. E, por fim, o verbo haver é empregado em todas as pessoas do discurso quando ele é o verbo principal, com a forma reflexa, possuindo o sentido de entender-se, avir-se, ajustar contas. Bom, também é um uso pouco provável, né, na linguagem coloquial, mas no discurso jurídico aparece. Vejam o exemplo. Os culpados se haverão com a justiça. O sentido aqui é o de que os culpados se entenderão com a justiça, ok? Fiquem atentos. Bom, gente, então agora nós vamos falar de um outro verbo muito interessante, que é o verbo fazer. Então, quando o verbo fazer indica tempo ou fenômeno da natureza, ele também será um verbo impessoal. Vejam os exemplos. Faz 2 horas que ele saiu. Observem o singular. Nós temos aí a palavra, né? Nós temos a expressão 2 horas, né? A expressão está aí marcada com o plural. Porém, o verbo fica no singular. Fará no próximo domingo 20 anos que a conheci. Então, vejam, fará 20 anos. Nós não podemos colocar este verbo no plural, pois ele é impessoal. No verão, faz muito calor na Serra Gaúcha. Fará dias frios no próximo mês. Então, vejam aqui o singular. Fará dias frios. Nós temos aí a marca, né, do plural na expressão dias frios, né? Está marcado aí 2 vezes. Porém, o plural, digo, porém, fará fica no singular, hein? Atenção! Fenômenos da natureza, né? Então, nós temos que observar bastante estes aspectos. Vejam, faz
20 anos que deixei minha amada cidade do interior, né? Com essa questão temporal. E vai fazer 30 anos que me formei, ok? Então, ainda que nós tenhamos a locução verbal, observem, vai fazer é também uma locução verbal. Nós estávamos falando a respeito das locuções, né? Com o verbo haver. No verbo fazer, vai acontecer exatamente o mesmo, ou seja, a impessoalidade do verbo fazer é transmitida para o verbo auxiliar. Então, vai fazer, né? Nós temos aí esse singular com a expressão 30 anos, porque é a marca da impessoalidade que está sendo determinada em razão da questão aí temporal, ok? Algumas curiosidades. Vocês sabem qual é a diferença ou como se usa este a do verbo haver, né? Este a e h com acento do verbo haver e o a preposição. Nossa, gente, eu vejo tantas pessoas com esse tipo de dúvida, mas é muito simples. Vamos lá. Então, o primeiro a, né, esse que tem o h, a com acento do verbo haver, em português, ele pode ser empregado como no sentido de passar-se, ter ocorrido, equivalente a faz, ao verbo fazer que nós acabamos de estudar. Exemplo, há 100 anos foi lançada a pedra fundamental de uma linda catedral. Então, gente, se você colocar faz 100 anos, observem, se você fizer a troca, faz o maior sentido, né? Faz 100 anos que foi lançada a pedra fundamental. Então, não há dúvidas de que se trata do a do verbo haver, H-A com um acento, ok? Indicando esse tempo passado, o tempo decorrido. Agora, vamos pensar, né, na possibilidade de uso da preposição a, que é esse a sozinho, né, que nós temos aqui também na língua portuguesa. Então, a preposição a, neste caso, em português, ela pode ser empregada como noção de distância, gente. Então, Ouro Preto está a apenas 100 quilômetros de Belo Horizonte, com a noção de tempo futuro. Avise-o que irei daqui a pouco. Vocês estão lembrados que o outro a, com H, A e acento é com tempo passado? Pois bem, o a sozinho, que é a preposição, é tempo futuro. Avise-o que irei daqui a pouco. Com a noção também de modo. Este vestido foi lavado a seco. Ok, gente? Muito bem. Aqui estão as minhas principais referências, ok? Espero que vocês tenham aproveitado bastante a nossa aula de hoje. Nós vamos voltar com novas dicas da língua portuguesa. Fiquem atentos, ok? Espero encontrar a todos vocês muito em breve. Muitíssimo obrigada!